Você já parou para pensar o quanto é valioso esse momento aqui, de estarmos na presença de Deus, estarmos exaltando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, cultuando ao nome do nosso Senhor? Quando penso no culto, eu lembro do Salmo 133, que fala como é bom, como é agradável a gente estar na casa do Senhor, a gente estar unido entre os irmãos. O texto ali num contexto de culto, e ele expressa o quanto é bom, o quanto é agradável estar diante do Senhor. E esse Salmo 133 fala que nessa situação, nesse contexto, Deus ministra vida, Deus derrama bênçãos, Deus abençoa o seu povo. Lá em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 25, fala também a importância da gente congregar. É uma exortação da palavra de Deus, dizendo: não deixe de congregar, como alguns têm tido esse costume. E ali o autor explica exatamente, dizendo que é importante, é necessário a gente estar junto, a gente está adorando a Deus, a gente está buscando ao Senhor. E o texto lá de Hebreus explica que quando a gente está junto, a gente se anima. Quando a gente está junto, a gente ora um pelo outro. Quando a gente está junto, a gente ouve a queixa do outro e a gente se ajuda. E aqui a gente ouve a palavra ministrada. Aqui a gente canta junto, a gente se abraça. E assim a gente vai crescendo, né? Aí a gente pode dizer assim: puxa, mas a gente tem que lidar com alguns irmãos difíceis. Pois nisso também a gente exerce a paciência. Deus está ensinando a gente exerce o perdão. Deus está cuidando da gente nisso também. Por isso, congregar, estar no culto é muito importante, é fundamental para a nossa sobrevivência espiritual. O texto lá de Hebreus que eu citei fala que até que Jesus venha, a gente precisa se encontrar para que a gente possa se fortalecer, orar uns pelos outros e se cuidar. Então, não há dúvida de que um culto de celebração como esse é algo assim fundamental, especial, importantíssimo para a vida cristã, como uma das práticas devocionais mais importantes. Alguém pode dizer assim: pastor, eu participo de um pequeno grupo, então lá eu já tenho tudo isso, então eu não preciso ir no culto. Bom, eu entendo que no pequeno grupo a gente aprende a ser família, e no culto a gente aprende a ser povo, né? Mais do que família, né? É um ajuntamento de famílias. E aqui é como um quartel-general que a gente se encontra para receber uma direção para a gente seguir, uma palavra pastoral, uma pregação, para que a gente tenha um alinhamento de propósito e direção. Então eu quero começar dizendo que estar numa adoração coletiva como essa é algo fundamental, é algo importantíssimo para as nossas vidas. E o Salmo 95 que eu li, ele está falando exatamente disso. Ele é um convite à adoração, ao culto coletivo, e ele começa dizendo: vinde, venham adorar a Deus, venham se colocar diante do Senhor. E ele é um convite para que a gente faça um culto com muita intensidade, que no culto a Deus, a gente tem que dar o nosso melhor, fazer o melhor culto ao Senhor. E nesse texto, ele apresenta, ao falar da adoração, a falar dos adoradores, ele apresenta para a gente aqui algumas atitudes que a gente deve ter no culto. Eu quero pensar com você. Pega aí a sua Bíblia, se você tiver fechado, se abre, se for no celular, abre o celular, não tem problema. Vamos lá. Esse texto, então, ele fala de algumas atitudes que a gente deve ter no culto, num culto como esse aqui. E eu, olhando aqui esse texto, uma atitude que eu vejo aqui de cara, é que a gente precisa ter uma atitude de celebração no culto, né? Uma atitude de alegria, quando a gente vem adorar a Deus, né? E nesse momento aqui, não existe nenhuma proibição para a gente dar um sorriso, para a gente ser feliz aqui, para a gente gostar, para a gente curtir esse momento aqui de adoração ao Senhor. Porque o verso 1 desse salmo, o salmista aqui está nos convidando para a gente celebrar. E o que é celebrar se não é festejar? Se não é comemorar
junto com outras pessoas, algo maravilhoso. E aqui nós comemoramos, nós adoramos, estamos homenageando alguém. O homenageado aqui é o próprio Deus, né? E ele diz isso no versículo 1: vinde, cantemos com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. É curioso essa palavra, porque aparecem algumas expressões aqui que são muito parecidas. Olha lá, cantemos com júbilo, e depois celebremos. Todas essas palavras estão numa mesma direção. É um convite para a gente expressar a nossa alegria. E é até forte a palavra que aparece aqui, quando você vai entender essas palavras, porque está convidando você para gritar de alegria, para você expressar fortemente a sua alegria. E tem gente que vai achar estranho, né? Como assim? Gritar de alegria no culto? A gente não acha estranho, por exemplo, quando o nosso time faz um gol, né? A gente grita sem perceber, né? A gente expressa a alegria sem perceber. E às vezes a gente fica tímido com relação ao culto, de expressar a nossa adoração. Mas eu queria que você prestasse atenção do que esse texto está falando sobre expressar alegria, né? Porque a gente fala assim, as expressões aqui falam de expressão de alegria, de uma explosão de alegria. Mas o versículo diz que nós precisamos cantar ao Senhor. O versículo 2 diz que nós precisamos apresentar diante da face do Senhor com cântico, com louvor e com salmos. O que isso me ensina? A ideia é que a gente não pode fazer uma expressão de alegria de qualquer jeito. A gente tem que expressar a nossa alegria, mas a gente tem que fazer uma alegria organizada, não uma alegria bagunçada. Por isso, o texto fala de louvor que tem a ver com música, e fala de salmo que tem a ver com poesia. Ou seja, num culto de adoração ao Senhor, nós precisamos nos expressar com harmonia e poesia, dizendo como que deve ser essa expressão. Em outras palavras, a melhor maneira da gente expressar a nossa alegria no culto é cantando. Quando a gente canta, é uma maneira da gente demonstrar o quanto a gente está feliz com Deus, e quanto a gente ama o nosso Deus, e nos colocando diante dele, cantando e louvando ao Senhor. Tem um autor que diz que a música é o melhor dom de Deus, que Deus deu ao homem, e a única arte do céu que foi dada à terra, e a única arte da terra que nós levaremos para o céu. O quanto que é importante a música no culto como expressão dessa alegria. Então, o texto está nos convidando que todas as vezes que a gente estiver na casa do Senhor, o nosso culto precisa ser alegre, precisa ser feliz. Aqui não é lugar da gente ficar mal-humorado, aqui não é lugar da gente ficar murmurando, reclamando. É o momento da gente, tentar curtir o máximo esse instante aqui. Essa é a ideia do Salmo para a gente, né? Sobre a adoração ao Senhor. E por que a gente precisa estar alegre no culto? Os versos de 3 a 5 expressam essa ideia. Por que a gente deve estar alegre e expor isso diante do Senhor? E o texto diz, porque o Senhor, o nosso Deus, é supremo, é rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, dele é o mar, porque ele que fez. São obras das suas mãos as terras. Esse é o nosso Deus. Estamos diante dele. E quando nós estamos adorando ao Senhor, nós não estamos diante de uma criatura qualquer, nós estamos diante do ser mais magnífico do universo. E o nosso canto, a nossa alegria precisa ser uma expressão de gratidão, de louvor, por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Portanto, qual uma atitude no culto? Alegria, celebração. Então, um culto sem alegria não condiz com os princípios que a palavra de Deus nos apresenta. Um culto ao Senhor
não pode ser parecido com um culto fúnebre, por exemplo, né? Com uma reunião fúnebre, um funeral. Justamente porque o nosso Deus, Ele não está morto. O nosso Deus vive, na verdade Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, vive e reina para sempre, e a Ele nós adoramos, e aqui nós estamos celebrando a vida dEle, porque Ele vive, mas também celebramos a vida que Ele nos deu, e essa vida, como diz a Bíblia, Ele veio para que nós tivéssemos vida, nós tenhamos vida e vida com abundância, uma vida maiúscula, uma vida cheia de alegria, de satisfação na presença desse Senhor. Esse salmo também continua, e ele fala de uma outra atitude que nós precisamos ter. Outra atitude no culto é a atitude de reverência. Você tem que ter alegria, celebração, mas você também tem que pensar que você não está diante de qualquer criatura. E a expressão de reverência, o versículo 6, o verso 6 diz assim: vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O salmista aqui, mais uma vez, assim como no versículo 1, ele repete 3 palavras para enfatizar uma ideia. Se lá as 3 palavras iniciais eram alegria, celebração, perceba o que ele está dizendo aqui: adoremos, prostremos, ajoelhemos. Adoremos, qual que é a ideia? A ideia de adoração, no sentido original dessa palavra, é prostração, de você prostrar-se diante de alguém que é digno de reverência, né? Prostrar-se. Essa ideia evoca aqui a importância de você estar diante de Deus com respeito a quem Ele é, com reverência ao que Ele representa e o que Ele faz, a sua criação e o seu poder. E aí a gente precisa então pensar nessas duas atitudes que o texto nos fala: celebração e reverência. O culto precisa ter o equilíbrio entre essas duas questões. O culto precisa ter esse equilíbrio, né? Ele não pode ser animado demais, numa alegria, sem organização, sem qualidade, sem poesia, mas também não pode ser reverente ao ponto de que não tem alegria. Você tem que fazer um equilíbrio entre essas duas atitudes do adorador no culto. Essa ideia de reverência aparece nas duas palavras, nos 2 termos que vêm na sequência, ó, ajoelhemos e prostremos, dando mais uma vez o sentido de reverência, de prostrar-se diante de Deus, como se presta reverência diante de um rei, diante de um ser majestoso, que você se inclina e reconhece que Ele é grandioso. E a ideia aqui é que nós devemos nos prostrar diante de Deus, não apenas de joelhos, mas prostrar-se diante do Senhor de coração, em expressão ao amor ao nosso Pai, em expressão de gratidão e amor ao nosso Deus. E nós amamos o nosso Senhor, nós temos gratidão a Ele, então nós nos prostramos diante dEle em adoração. E o Salmo aqui vai mostrando a atitude e as razões para essa atitude. O versículo 7, então, mostra aqui por que nós devemos nos prostrar e estar reverente diante do Senhor. O verso 7 diz: porque Ele é Deus, simples assim. Porque Ele não apenas Deus, mas Ele é o nosso Deus. Na Bíblia Viva diz assim: nós somos o seu povo, somos suas ovelhas, e Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Então, a nossa adoração, aqui uma adoração reverente, precisa ser fruto da consciência que nós temos de quem nós somos. Quem somos? Quem é você? Mas, acima de tudo, da consciência do que nós temos sobre quem é Deus. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é você? Quem somos nós? E a Bíblia vai nos mostrando que quando nós descobrimos quem é Deus de fato,
O Deus da Bíblia que é santo, 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 que é digno de toda a glória, que é o Rei, o Senhor do universo. Quando a gente descobre quem Ele é, e depois a gente reflete sobre quem nós somos, pecadores, frágeis, limitados, nós devemos chegar diante dEle com humildade, com temor e tremor, na presença desse ser magnífico que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus. Quem Ele é? Quem nós somos? Aí a Bíblia vai apresentando para a gente que Ele é o Deus infinito, Deus ilimitado. Nós somos limitados, mortais. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é o oleiro e nós somos os vasos. Ele é tudo, nós somos o que somos? Ele é santo e nós somos pecadores diante dEle. E aí, nós precisamos ter essa questão de entender que Ele é grande, tremendo, que nós somos pequeninos demais, mas que apesar da glória, da majestade desse Deus que nós servimos, Ele conhece a gente. Ele conhece o meu nome, Ele sabe onde eu moro. Ele já foi em casa. Isso é maravilhoso. Um Deus majestoso, grandioso, que apesar da sua glória, Ele cuida da gente, Ele sabe o nosso nome, Ele conhece a nossa história, e Ele tem pensamentos lindos ao nosso respeito. E Ele nos chama para ser amigos, Ele chama para nós andarmos com Ele. Ele não quer que a gente seja apenas servos ou adoradores, que não tenha consciência de quem Ele é. Ele quer que a gente tenha uma consciência de quem Ele é, e que a gente o chame e o considere como Pai. Ele é o nosso Pai, mas nós nunca podemos esquecer quem Ele é, que Ele é soberano, que Ele é Deus, que Ele é Criador. E por isso, sempre que a gente vai diante dEle, a gente tem que trazer isso na consciência e adorá-lo com essa reverência, com o respeito que é devido. A Bíblia fala de um homem que foi adorar a Deus sem ter uma consciência total de quem que ele era. Eu estou falando de Isaías, capítulo 6 de Isaías. A Bíblia diz que Isaías uma vez foi no templo adorar. Enquanto ele adorava, ele teve uma visão, um relance da santidade de Deus, onde os querubins lá, os serafins, oravam e entoavam louvores dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Quando Isaías teve essa visão, ele ficou com muito medo. Ele diz: eu estou perdido, eu vou morrer, porque eu vi a glória do Senhor. A gente tem que ter essa consciência de que Ele é grandioso e que a gente precisa adorá-lo com essa consciência. Meu irmão, nós não estamos diante de um ser qualquer. Nós estamos diante do ser mais magnífico do universo, e quando a gente vai adorar, a gente precisa ter total respeito à presença dEle, total reverência à presença dEle, e adorá-lo com o capricho necessário, com o melhor que a gente puder oferecer para o nosso Deus. Adorá-lo com santidade, adorá-lo com zelo, dando o nosso melhor. Eu quero pensar com vocês que a gente precisa, ao pensar sobre a reverência, por outro lado, nós não podemos confundir reverência com ausência de alegria. Tem gente que acha que estar reverente é não sorrir, né? Ser reverente é não gostar do que está, isso é reverente. Ou tem gente que acha que reverência é silêncio. Que se você ficar em silêncio, você está reverente. Bom, pode ter alguma relação, mas reverência, sobretudo, é o respeito que você demonstra a Deus. Você pode estar em silêncio aqui, ou você pode estar cantando de forma reverente, mas cantando apenas com seus lábios, e o seu coração pode estar bem distante de Deus. Isso não é reverência. Reverência é você estar aqui com a sua alegria, com o seu cântico, com a sua oração, com a consciência de quem Ele é, com todo respeito. Então eu te convido, por exemplo, quando está no culto, quando você estiver no culto, reservar aquele tempo totalmente para Deus. E tem algumas coisas que concorrem no nosso tempo com Deus. Por exemplo, a questão das redes sociais. Você está no culto,
É um momento propício para você desligar o celular. Pastor, mas eu leio a Bíblia no celular. Tudo bem, mas pelo menos resista à tentação de não ter que ver o seu Facebook, de não ficar olhando o seu WhatsApp. Imagina você conversando com alguém que você se considera, pensa ser importante para aquela pessoa, mas aquela pessoa não te olha no olho, fica só olhando no WhatsApp, no celular, fica só ali na rede social, enquanto está conversando com você. Você já teve essa experiência? Isso é agradável, isso é legal, isso é bom? Ou você é essa pessoa que faz isso? Não sei, só para você refletir. Então, não é legal para quem está aqui e você não sai ali do celular, não presta atenção. É mais ou menos isso que acontece quando a gente está no culto e Deus está ali querendo falar com a gente, trazendo uma palavra e a gente não consegue se desligar do celular. Uma vez Jesus falou para os discípulos, porque ele queria orar com eles, e ele disse essa palavra: puxa, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Talvez se fosse nesse contexto, Jesus poderia usar parafraseando Jesus diria assim: puxa, você não pode desconectar nem por uma hora. Você está aqui comigo, estou querendo falar com você, eu estou falando com você, mas você não está me ouvindo. Reverência tem a ver com esse respeito no culto, na presença do Senhor, né? Ou alegria, mas também uma entrega total, como diz lá Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Seu coração entregue, totalmente reverente a esse Deus que é poderoso. Esse salmo, ele continua e ele fala também de uma atitude de compromisso. Falei de atitude de celebração, atitude de reverência, mas o salmo também fala de atitude de compromisso. O versículo 7 diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, e ele diz, não endureçais o vosso coração. Esse texto está nos convidando para um compromisso. O culto, todo culto que a gente ouve a palavra de Deus, a gente precisa se compromissar com essa palavra. Cada pregação, cada louvor que a gente canta, cada ato desse culto é um pacto, é uma aliança que a gente está fazendo com Deus, são promessas, são compromissos que a gente faz com Ele. E a gente precisa prestar atenção no que a gente canta no culto, a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente ora no culto, porque Deus está ouvindo, é claro, né? Aí a gente canta aquele hino que era o 186, né, agora eu não sei o número mais, mudou, né? 186 antigo, diz, tudo entregarei, né? A gente cantava, tudo entregarei. É um juramento que a gente, tudo a Cristo a ti entrego. A gente pergunta, será que é isso mesmo? Será que a gente está tendo a consciência dessa questão? O Salmo diz assim, se ouvirdes, não endureçais o vosso coração. O que é esse ouvir? Irmãos, ouvir na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, não é a mesma coisa que escutar. Você vai ver essa palavra, quando dê ouvido à voz do seu pai, ao conselho do seu pai, dê ouvido a Deus. A ideia dessa palavra é sempre a ideia de prestar atenção e se compromissar com isso. Dar ouvido a Deus é obedecer a Deus, obedecer ao Senhor. Essa Bíblia, na tradução, a Bíblia viva, o texto aparece assim, ó, como seria bom se hoje vocês ouvissem e obedecessem ao Senhor. Estou dizendo, olha, você vem no culto, você ficou muito alegre, muito feliz, Deus falou com você, você sentiu a presença de Deus, e é maravilhoso estar no culto mesmo, estar na presença do Senhor. Ouvir Deus falando com a gente. Você orou com toda a reverência, prestou atenção na mensagem, prestou atenção, participou do culto de todas as formas, total. Porém, quando saiu do culto, nada mudou na sua vida. Você continuou da mesma forma, a palavra entrou no ouvido e saiu do outro. Aí Jesus fala sobre isso na sua palavra. Por exemplo, quando ele termina o Sermão do Monte, ele diz que aquela pessoa que ouve a palavra, mas que não guarda no coração, é semelhante a um homem insensato que constrói uma casa sobre areia. Mas aquele que ouve a palavra e guarda a palavra, ou seja, guardar aqui no sentido de se compromissar com ela, de deixar que essa palavra transforme a sua vida, ele diz que você será semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha.
E aí vem a tempestade, vem o vento, vem os rios, e a casa permanece firme. Tiago fala sobre isso também, quando ele diz que nós não podemos só apenas ser ouvintes, mas praticantes da palavra. E ele diz que a pessoa que ouve, que vai num culto, que ouve uma palavra, e depois que termina, vai embora e nada muda, é semelhante àquela pessoa que cuidadosamente chega diante de um espelho e olha para o espelho, mas depois que vira das costas ou afasta do espelho, esquece da imagem, né? Ou seja, está diante do espelho, você percebe que o seu cabelo está despenteado, ou você precisa dar um retoque, você percebe, olha, eu tenho que pentear esse cabelo, aí você sai e você esquece. Já me aconteceu algumas vezes isso, né? Aconteceu. Aí a esposa fala assim, onde você está indo? Tudo bem? Aí ajuda, né? A esposa ajuda nessas horas. A gente olha no espelho e não faz a correção necessária e depois descobre que não está correto. Assim também é quando a gente vem num culto, a gente ouve a palavra, Deus falou comigo, você fica feliz, você até chora. E aí quando, durante a semana, as coisas não mudaram para você. Então essa palavra está falando exatamente sobre essa questão. Então Deus espera de nós mais do que o culto que a gente oferece a Ele aqui, nessa 1h30 que a gente passa aqui. Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. E essa é uma atitude, a coisa mais importante que Deus espera de um adorador, daqueles que vão na casa de Deus, que adoram ao Senhor. Ele espera que a gente adore a Ele com fidelidade. Culto precisa continuar. Eu lembro de uma história, que eu sempre conto, gosto dessa história, de uma irmã que chegou atrasada no culto. Já viu essa história? Chegou atrasada no culto, e alguém disse assim, estava terminando o culto já, porque ela morava muito longe, perdeu a condução. Quando chegou lá, estava quase na bênção apostólica. E alguém já falou, ô irmã, que pena que o culto já acabou. E a irmã sábia disse assim, não, meu irmão, o culto está apenas começando. E é verdade, o culto não acaba quando a gente recebe a bênção apostólica. Aí que começa, é aí que a gente vai pôr em prática o que a gente aprendeu. Se aqui é um quartel-general, aqui a gente é armado, aqui a gente é capacitado, Deus fala com a gente, Deus nos abençoa, mas a batalha mesmo, irmão, a guerra mesmo é lá no trabalho, e aí a gente precisa honrar a Deus lá na escola, precisa honrar o Senhor lá no trabalho, precisa honrar a Deus lá na família, é lá que o nosso testemunho aparece, transparece, é lá que o verdadeiro culto acontece, que é lá de Romanos 12:1, vocês ofereçam a vida de vocês em sacrifício. Esse é o culto mais importante. Ou seja, a vida da gente precisa ser reflexo desse culto aqui, né? Mas o culto daqui, ele só vai ser verdadeiro diante de Deus se ele for reflexo da nossa vida, da nossa devoção a Deus, da nossa entrega ao Senhor. E por isso a gente precisa ter compromisso. Irmãos, como é importante isso. Eu li a história de um irmão que, olha a situação, ele saiu cedinho para pagar as contas dele, e foi andando, né, a pé, ele viu um muro pintado, e estava uma frase bonita lá, né, propriedade exclusiva de Jesus. Ele ficou muito feliz quando viu isso, falou, essa família deve ter se convertido, né, e ficou muito contente, desde cedo, assim, você passar de manhãzinha e ver um testemunho desse, que coisa boa, coisa maravilhosa. Aí ele sai, tinha que pagar o INSS, tinha que pagar a água, a luz, pagou, tomou um café lá reforçado, e ele teve que voltar pelo mesmo caminho. Quando ele estava aproximando daquela casa, ele começou a ouvir gritos, xingamentos, ofensas terríveis, que não se ouve nem da boca de um ímpio, estava ouvindo daquela direção. E ele ficou com dúvida, foi aproximando, viu a frase de novo, foi aproximando, e curioso, né? Ele conferiu e, de fato, aquela situação toda estava acontecendo naquela casa. Ele pensou, puxa, propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Que pena que a propriedade está alugada para Satanás, né? Só pode, ele pensou. Essa é a questão do testemunho da nossa vida. É possível que aquela família tivesse ido no culto,
num domingo como esse, ouvido a palavra, mas isso não mudou as suas vidas. Esse salmo fala de uma realidade muito parecida com essa. Quando diz assim, olha, na sequência do texto, lá, o verso 7, diz o seguinte para a gente, versículo 8, do verso 7 para o verso 8, está uma mudança, né, no tom da conversa, e parece que é Deus que entra no assunto. O salmista está conversando, mas de repente Deus entra na conversa, e a partir daqui é Deus falando, quando ele diz assim, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá. Não sei se você já teve a curiosidade de saber o que são esses lugares. São exatamente os lugares onde Israel murmurou contra Deus lá no deserto. Um pouco depois deles terem atravessado o Mar Vermelho, e depois, um pouco depois, quando eles queriam água e comida, eles murmuraram, em Meribá e Massá. Isso está lá em Êxodo 17, e o outro texto é em Número 20. Que curioso isso. Eles viram milagres, presenciaram milagres, e depois começaram a praticar os mesmos erros, ou não viveram aquilo que eles tinham pregado. Olha o verso 9 do Salmo que a gente está lendo. Olha o que está escrito aí no versículo 9. Diz assim, ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Olha que coisa, irmãos. Olha, o que está dizendo aqui para a gente? Olha, eles murmuraram, eles reclamaram. Foi bem depois do culto, está dizendo aqui. Eles viram eu fazendo um milagre, eu abri o Mar Vermelho para eles. Aí depois disso, que eles estavam tão felizes ali, um pouquinho depois, eles me murmuraram, eles reclamaram, e eles me desafiaram. Que terrível isso, né? O que esse texto está dizendo é que o culto não fez diferença na vida daquelas pessoas. Não fez diferença. Os caras ouviram a voz de Deus, viram os milagres, e ainda assim continuaram completamente rebeldes. Então aqui, atitude de compromisso. Isso que a palavra está nos chamando aqui. Todo culto que a gente faz é um pacto, um aliançamento que a gente está fazendo com Deus. A gente aqui adora, agradece e pede, e a gente sempre promete coisas para Deus. Que a gente possa levar a sério esse compromisso. Toda palavra que é pregada aqui nesse culto nos desafia à mudança, nos desafia a fazer algo diferente na vida, que a gente possa de fato fazer isso, no entendimento de que nós precisamos ser diferentes daqueles que estavam lá em Massá e Meribá que murmuraram. Ao invés de murmurar, a gente deve louvar, adorar e servir a Deus com a nossa vida, fazer a diferença. E nesse sentido, não basta a gente glorificar a Deus, expressando a nossa gratidão, cantando louvores alegres aqui, ou mesmo fazendo um momento de reverência a Deus, ajoelhando, ouvindo a palavra. Sobretudo, é preciso viver aquilo que é ensinado no culto. Em outras palavras, Deus está nos chamando para a gente viver uma vida para a glória dEle, uma vida missional, uma vida que faz a diferença no mundo. Já está dando meu tempo aqui? Eu quero orar com vocês. Dizer para vocês o seguinte, que a adoração faz parte daquilo pelo qual Deus nos criou. Está ligado ao nosso propósito. Se a gente quer encontrar alegria na vida, se a gente quer encontrar sentido para a nossa existência, parte desse sentido está relacionado à nossa vida de adorador, ao fato de que Deus nos chamou para adorar, ou o que eu quero dizer é que nós nascemos para adorar, e a gente precisa aprender cada vez mais o que o ser que nós adoramos espera de nós, espera das nossas vidas, que atitude que Ele deseja ver em nós. Eu comentei apenas 3 atitudes aqui. Que você, a partir de hoje, expresse mais a sua alegria no culto, adorando a Deus, levantando a sua mão, sem medo de sorrir,
de se alegrar no Senhor. Quando estiver cantando, cante com toda a força do seu pulmão, porque é para Deus e Ele merece. Mas nunca esqueça quem é o seu Deus, que Ele é santo, 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 que você não pode brincar com Ele. Vá diante dEle com temor e tremor. E quando você participar do culto, e Deus falar com você, e eu sei que Ele fala, você possa dizer: Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Eu não quero mais ser eu mesmo, ou guiar a minha vida, ou viver a minha vida por conta própria. Eu quero que o Senhor me guie, que o Senhor me direcione, que o Senhor faça a Tua vontade na minha vida. Você possa fazer assim para o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. E você tem a oportunidade de refletir agora sobre o culto que você tem prestado ao Senhor. Você já sabe que é importante estar aqui, que você é um adorador na casa do Senhor. Que você possa pensar sobre isso e dizer: Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Feche os seus olhos, vamos nos apresentar diante de Deus, pedindo a graça, pedindo a misericórdia dEle. Pai, nós te amamos, Senhor. É maravilhoso estar na Tua casa, estar na Tua presença. Porque aqui, Senhor, nós aprendemos a ser povo de Deus. Aqui nós somos um exército que se reúne para buscar da Tua face, buscar a Tua presença, para ajuda mútua, para a gente, Senhor, orar uns pelos outros, para a gente cuidar uns dos outros. Aqui é lugar em que o Senhor ministra os dons e a gente usa os nossos dons para edificação, para evangelização, para a glória do Teu nome, Senhor. E a gente tem orado para que os nossos cultos sejam diferentes, Deus. A gente quer, Senhor, oferecer o nosso melhor a Ti. Só que a gente sabe, Deus, nós somos humanos, nós somos pecadores, e por mais que a gente se esforce, a gente não poderá, Senhor, fazer tudo o que o Senhor merece. Por isso nós aqui confiamos na Tua graça. Na verdade, a gente só é aceito diante de Ti por causa do sangue de Cristo na cruz do Calvário, que nos purifica de todo o pecado e que nos dá um acesso à oração, à busca. É pela graça que a gente é adorador, é pela graça que a gente é aceito, é pela graça que o Senhor nos ama, é pela graça que o Senhor nos trata, que o Senhor fala conosco. E a gente reconhece isso, Senhor. Nós também reconhecemos que sem a presença do Teu Espírito Santo, sem a intervenção do Espírito Santo, por meio dessa mesma graça, não há alimento, não há vida, não há transformação. E por isso, Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora. Nós queremos ser mais alegres no culto ao Senhor. Nós queremos, meu Deus, cada vez mais ter respeito, reverência a quem Tu és e a tudo que o Senhor faz por nós. E queremos, meu Deus, que a cada palavra ouvida a gente possa se compromissar com o Senhor, aliançar contigo. Que os nossos cultos sejam reuniões de pactos, em que a aliança é retomada, é renovada, e que a nossa esperança é restaurada, que a nossa fé é fortalecida, que as nossas emoções são curadas, e que a gente possa de fato, assim, meu Deus, que nós todos aqui possamos nos encontrar contigo, ouvir a Tua voz, sentir a Tua bênção, sentir o Teu toque, experimentar da Tua cura nas nossas vidas. Eu oro assim, Senhor, no nome de Jesus. Bendito é o Teu nome, Deus. Glória a Deus.